Boa noite. O mundo acompanhou de perto a eleição que fez de Miguel Díaz-Canel o primeiro presidente de Cuba em muitas décadas sem o sobrenome da família Castro. Ele também é mais novo que a Revolução de Sierra Maestra. Tem 58 anos e não pertence ao quadro de lideranças históricas do país. Porque Cuba, uma pequena ilha caribenha, remanescente dos governos socialistas, desperta ainda tanta curiosidade. Que expectativas estão reservadas àquela nação dentro de uma nova conjuntura política interna e mundial? Perguntas para os entrevistados de hoje do Opinião Pernambuco. O historiador Pedro Simas, o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Érico Andrade, e ainda o cientista político e também professor da UFPE, Michel Zaidan. Boa noite. Boa noite. E grata a vocês por estarem aqui hoje no Opinião Pernambuco. Zaidan, a figura do presidente em Cuba é uma figura diferente do presidente da República que a gente conhece aqui. Eu queria saber de você que poderes estão reservados a esse presidente de Cuba e qual é a nomenclatura exata do cargo. Eu encontrei duas expressões, presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular e encontrei presidente do Conselho de Estado. Não, eu acho que é a primeira, viu? É a primeira, né? Olha, presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular. O Instituto da Presidência, em qualquer país, sobretudo país latino, é muito forte. Acho que é um resquício de um certo messianismo político que nós temos, inclusive no Brasil. O presidente diz, é o chefe do governo, é o chefe do Estado. Não é uma função meramente cerimonial e nem simbólica, como é, por exemplo, nos países parlamentaristas, na monarquia e assim por diante. O presidente, ele não faz as leis, o presidente executa as leis. Quem faz as leis é o parlamento, é a Assembleia, né? Agora, no caso de Cuba, o que se diz é que, de fato, o poder está concentrado no chefe da Assembleia, o general, né, e o presidente dessa Assembleia, que seria, neste caso, o irmão de Castro, Raul Castro. E ele permanece... E chefe do partido. Do Partido Comunista. Exatamente. E chefe do Exército. Do Exército. Das Forças Armadas. Esse seria o poder de fato, né? Mas, de toda maneira, nenhum presidente que eu conheça, um presidente constitucional legal, é um ditador, não é? O presidente, ele, de fato, é o chefe do governo, mas ele executa. O presidente não cria leis, não inventa leis. Ele está ali para cumprir as leis que são elaboradas por outros. Então, é preciso tirar do entendimento do cargo de presidente a ideia de ditador, como diziam os positivistas do Brasil, é o ditador republicano. No Brasil, o Instituto do Presidencialismo tem origem um pouco positivista, não é só americana, não. E era visto como uma espécie de um ditador republicano, para se contrapor ao poder das oligarquias. Não é o caso, de forma nenhuma, do presidente lá de Cuba. Né? Porque ele, de fato, ele é o chefe do governo, ele é o chefe do Estado, mas ele não é um ditador. Ele não concentra em si todo o poder da República Cubana, digamos assim, né? Então, é preciso, inclusive, esclarecer, porque há muitas especulações de que há uma ditadura lá em Cuba, desde a época de Castro, né? E não é verdade. Existe uma separação de poderes lá. Não é? E o cargo de presidente tem sua competência específica, como provavelmente a Assembleia também tem a sua competência e o Exército tem sua outra competência também, né? Embora constitucionalmente, no caso nosso, estaria subordinado ao presidente da República, no caso do Brasil. Não me parece que seja o caso de Cuba, não. Agora, uma coisa interessante também, desde que começou esse processo eleitoral em Cuba, que elegeu, inclusive, o novo presidente, se fala muito do novo presidente como se fosse o primeiro presidente de Cuba
fora da família Castro desde 1959, quando a Revolução se fez vitoriosa. O que não é verdade, porque Cuba teve, antes de Fidel Castro, Cuba teve 2 outros presidentes da República. De nomes que eu não recordo agora, mas que estão aqui anotados e que, se vocês não lembrarem, eu posso trazer depois. E a minha pergunta agora para vocês é a seguinte: por que esses 2 presidentes cubanos anteriores a Fidel são figuras, digamos, historicamente desaparecidas ou jornalisticamente desaparecidas? Inicialmente, Fidel, quando ele assume a liderança da Revolução em 59, ele é colocado como um primeiro-ministro, né? Um chefe da Assembleia Geral, mas enquanto poder legislativo. Lá pela década de 70 que ele adentra aí o poder executivo. Mas a gente tem alguns entraves na nossa historiografia. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a Revolução Cubana ainda é muito mal contada. Ela é muito mal contada. Ainda existe uma narrativa muito interessada em colocar Fidel como um ditador, como disse o professor Zaidan. Ele é um ditador, em Cuba não há democracia, porque é um partido apenas, mas se esquece que esse partido ele é a fusão de 3 partidos anteriores, por exemplo, né? E tudo mais. Então, acredito que essa maneira subreptícia de eclipsar esses outros agentes políticos venha dessa narrativa, talvez imperialista, de afirmar que, sim, Cuba passou por uma revolução totalitária, que implantou um autoritarismo. É muito comum você encontrar na maior parte dos livros uma ideia de que Cuba é um regime autoritário socialista, e esse termo autoritário sempre vem antes, forte, né, como um imperativo, e talvez por essa narrativa imperialista. Né, não há outros, ele é o único. O fato de a Revolução de 59 não ter nascido socialista, Fidel só declara um alinhamento ao socialismo, acho que uns 2 anos depois da Revolução, não sei ao certo, mas isso também não é uma informação que circula corriqueiramente. Por quê? É uma grande questão. Com relação a Cuba ser ou não sistema autoritário, ser ditadura, é notável que embora seja, de fato, o Partido Comunista seja fusão 3 dos outros partidos, mas o fato de só existe um partido e não poder haver outro partido torna o sistema cubano, pelo menos, um sistema que eu diria fechado. Ou seja, de falar de ditadura eu acho meio complexo, acho que tem toda uma forma de votação lá que não é tão simples, mas que passa por diversas instâncias, até chegar à eleição do presidente agora, Miguel Dias. Mas o que a gente percebe é que é um regime fechado, no sentido que mesmo essa falta de informação, essa falta de clareza, deve-se também ao próprio fechamento de Cuba. Então, você vê que falta talvez uma possibilidade de alternativas mais radicais do ponto de vista ideológico. O que há são diversas posições dentro do Partido Comunista, mas não há uma diversidade de posições ideológicas, e aí torna o regime fechado. Há pessoas opositores em Cuba, né? É importante notar isso, e que muitas vezes não vão votar. O voto em Cuba é uma instância muito importante. As pessoas votam em Cuba, embora não seja obrigatório o voto é muito frequentado, em outras palavras. Como foi Exatamente, as pessoas votam passadas massivamente lá, mesmo sem ser obrigatório. Então, é um regime que as pessoas participam efetivamente. Eu gosto de estou usando o termo fechado no sentido de resguardar a ideia de que não há oposição no sentido radical. E não quer dizer que não possa existir. Aí a gente vem também pensar um pouco em que medida há, de fato, um fomento a esse tipo de alternativa política e ideológica. Agora, o sistema de Cuba é um sistema que passou por diversas fases, foi, em algum momento, muito mais radical, perseguindo, inclusive, pessoas de orientação sexual diversa. E, hoje em dia, é um sistema que contempla, dentro da própria Assembleia e de alguns cargos de gestão, mulheres, etnias menos favorecidas de Cuba. Você vê que o próprio sistema cubano foi se adaptando também a demandas que a gente pode dizer que são demandas da esquerda contemporânea. Então, eu terminei recuperando um pouco a pergunta que você fez para Pedro, porque eu acho que o que torna Cuba assim, algo diferente é também essa capacidade de se readaptar. Você vê, Cuba teve um grande problema econômico com o fim da União Soviética, né, com o financiamento que a União Soviética lhe provia, mas isso fez que Cuba também se reinventasse. A importância de Cuba nos esportes, na saúde, em várias áreas, né? E na educação. Então, parece-me que Cuba ela é um experimento que, de alguma forma, causa desconforto, porque tem um índice de desenvolvimento humano interessante em relação aos países do próprio América Latina, aliás, da América Latina também, mas da América Central, por assim dizer, né?
E aí é talvez isso mesmo com o imaginário. Então, e outra coisa, a revolução é um processo. A gente entende a revolução como se fosse um golpe ou uma tomada de poder que aí resolve tudo. Então, mesmo que o processo revolucionário tenha se desenvolvido sem essa clareza de uma proposta socialista, essa proposta socialista estava sendo gestada ali no debate entre eles. Ou seja, não há uma unanimidade em nenhuma revolução. E as forças políticas que vão ganhando protagonismo, elas que vão decidir, por assim dizer, o caráter ideológico, que no caso de Cuba foi o socialismo. Deixa eu te dizer uma coisa. Os processos revolucionários em países de terceiro mundo são, no geral, processos nacionalistas, não são imediatamente socialistas. Eles são processos de ruptura com o pacto colonial ou neocolonial imposto pelos países capitalistas, digamos assim. Agora, como disse aqui Eric, a revolução é um processo. Nada impede de que uma revolução que nasça como uma luta anti-imperialista se transforme numa revolução socialista. A história está cheia de exemplos disso. Até porque Cuba tinha ali naquele momento suas particularidades, né, que levaram um pouco para isso. Aí vocês vão me corrigindo se eu estiver falando bobagem. Mas quando Cuba começa a implementar as primeiras leis revolucionárias, os Estados Unidos, que tinham aceitado a mudança de poder, que estavam satisfeitíssimos com a queda de Batista, aí eles começam a reagir e Cuba começa a ficar encurralada. É mais ou menos isso? Mas os americanos nunca aceitaram essas revoluções nacionalistas, porque de certa maneira, um obstáculo à política externa norte-americana no mundo e particularmente na América Latina, que era chamado o quintal do imperialismo norte-americano. Qual é o governo nacionalista que não vai se opor a essa política externa? Todos eles, a experiência que nós temos na América Latina, todos os governos nacionalistas são governos que se contrapõem à política externa norte-americana. Eles não iriam aceitar simplesmente a independência de Cuba, a autonomia de Cuba, porque o que ocorre é, como se diz mais uma vez, daí começa um processo que é irreversível. Não fica parado num certo estágio da Revolução. É interessante, inclusive, salientar que antes de Fulgêncio Batista, a Cuba teve 6 presidentes, e boa parte deles, eles tinham cidadania norte-americana. Então, talvez essa grande oposição, essa grande guinada, tenha sido porque uma política nacionalista em Cuba sinalizava uma não subserviência aos Estados Unidos. É bom lembrar que assim que Cuba torna-se independente, foi um dos últimos países da América, 1898, Cuba ela se torna um protetorado norte-americano até 1930. Em 1902, o governo norte-americano, através daquela política do Big Stick, acaba forçando ali em Cuba a implementação da Emenda Platt, né? A Emenda Platt polêmica, que garante aos Estados Unidos um poder de intervenção na política cubana. Inclusive, chega um momento que Cuba se torna um paraíso dos cassinos. É basicamente isso aí. Então, de repente, vem um governo nacionalista que não é comunista a priori, a princípio, mas que começa a pregar uma nacionalização das empresas, né, uma renegociação das leis extraordinárias de lucros e tudo mais. Isso assusta os Estados Unidos. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é Cuba, depois da eleição, que fez um presidente alheio à família Castro. Até já.